Tá bom. Boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de agosto de 2022. Continuamos no nosso café literário do Pen Clube do Brasil. Nosso tema hoje é a asa esquerda do anjo, da escritora Lia Luft. Lia Luft publicou 30 obras. Ela nasceu em 1938 e faleceu ano passado, dezembro de 2021. Eu fiz esse guia de escritoras da literatura brasileira, pela UERJ, FAPERJ, onde eu incluo as escritoras mais representativas do Brasil. São 38 escritoras. Eu considero a Lia Luft como importante geração feminista da segunda geração do século XX, ao lado da Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Marina Colasanti, Nélida Pinhon, Heloísa Maranhão, Raquel Jardim, Patrícia Bins, também de Porto Alegre, Ana Maria Machado, Ana Maria Miranda, entre outras. Harold Bloom considerou a literatura de mulheres a literatura do ressentimento. Bom, eu não chegaria tanto, mas eu acho que essa geração está muito ligada à questão do lar, da casa, né? Hoje, o feminismo, no século XXI, se estende para questões muito mais sociais. É uma fase posterior do feminismo, que é chamar a todas as mulheres de todas as classes sociais para a igualdade, né? Bem, essa obra, Asa Esquerda do Anjo, é o romance do meio de uma trilogia que a Lia Luft chamou de trilogia familiar. Começa com As Parceiras, em 1980, depois vem Asa Esquerda do Anjo, e depois Reunião de Família, em 82. 80, 81, 82. Né? Nota-se o tom trágico da prosa narrativa, né? Existe assim um descontentamento, uma insatisfação com o status quo, representado principalmente pela situação de desespero existencial e incapacidade de amar, ao menos dentro da estrutura de casamento burguês tradicional. Melancolia e depressão, revolta calada, incapacidade de ação são os sinais desse estado de pré-suicídio kierkegaardiano, de desespero existencial, no sentido da falta de sentido apontada por Jean-Paul Sartre. Como a gente lembra, na trilogia de Jean-Paul Sartre, é no último volume que ele diz que a solução para o desespero é social. Enquanto estivermos presos no ego, não vamos conseguir sair dessa prisão que é o quarto fechado, né? O ICO. Então, nós vemos assim uma atitude da escritora sulista de uma problemática bem negativa da vida. Morte, loucura, principalmente solidão, ela fala muito da solidão. Segundo Lacan, todo mundo é solitário, mesmo a dois, né? Que um mais um é igual a um para Lacan. Desespero, morte, seres deformados, suicídio, fantasmas, conflito entre anjos e demônios, né? Beleza e horror povoam seus personagens presos na rede familiar. Essa que eu acho que é a grande problemática da Lia Luft, que as pessoas não conseguem sair da rede familiar para um trabalho, para uma atividade externa, elas ficam prisioneiras daquele ambiente virulento, violento e autoritário, né? Então, ela é tradutora do Quarto Próprio, da Virginia Woolf. Mas vejam a diferença, né? Enquanto a Virginia Woolf apresenta personagens se relacionando entre si, mesmo no quarto próprio, uma conferência na Universidade de Oxford, a tentativa de solucionar a questão do feminino, né, pelo trabalho. Na Lia Luft é o contrário, o trabalho não satisfaz a mulher e ela fica presa daqueles fantasmas da infância, não consegue mais escapar daqueles liames, né? Então, As Parceiras, de 80, rapidamente, é um quadro deprimente da vida da família burguesa, em especial no sul do Brasil, mas não aponta soluções para o problema, né? Nesse primeiro volume da trilogia, As Parceiras, após todo o fracasso do casamento, a protagonista Annelise refugia-se num chalé à beira-mar,
num penhasco pouco habitado e perto de um cemitério. Ela enfatiza muito a questão do cemitério. Uma amiga de infância despenca lá do alto e morre. A figura da avó Catarina, talvez por representar uma Alemanha branca e pura, perdida devido ao exílio para o Brasil, norteia seu pessimismo e depressão. A avó é abusada sexualmente pelo marido, vive a sua loucura trancada num sótão, gerando filhos que morrem ou nascem com defeitos. Nota-se a preocupação com a questão da raça e da hereditariedade. Após a frustração com o casamento, isolada no chalé, o desfecho do romance parece indicar que uma relação homossexual com uma estranha mulher de branco que aparece no alto do penhasco, no mesmo lugar em que morrera a amiga de infância, essa relação homossexual parece indicar uma saída para a personagem que não consegue escapar da depressão em que submergiu. O último livro, Reunião de Família, 82, nessa trilogia, é quase uma peça de teatro, e realmente foi montada por Caio Fernando Abreu, né? Que também é natural do Rio Grande do Sul. Ao longo do romance caem as máscaras, e todos, até a empregada, têm seu lado humano negativo e monstruoso exposto, em geral em torno da mesa de jantar. O que chama a atenção é que não há nada de positivo para ser destacado em qualquer dos actantes dessa farsa familiar. Mas não são todas as famílias burguesas um pouco assim, com seus defeitos secretos? O tom parece de negatividade dramaticamente exagerada. Um espelho rachado reflete a fragmentação da personagem Annelise. Agora eu passo para o nosso livro de hoje, que é A Asa Esquerda do Anjo, que é de 81, que também se concentra no tema da fragmentação do ego, causada pela família disfuncional. Como não podia deixar de ser, a asa do anjo está rachada do lado esquerdo. 2 traços associados ao mal da religião cristã, né? A Miriam está aparecendo. E esse anjo vela à beira do jazigo da família. Embora seja uma obra não religiosa, mantém-se implícita a problemática dos pares, Deus, bem, correto, e demônios, mal, lado esquerdo. O livro se compõe de 6 partes: o exílio, o anjo, as sementes, a rainha da neve, o peixinho dourado e o parto. A asa esquerda se inicia com a memória do passado, pela própria protagonista, Gisela. O livro mostra o conflito identitário mesclado a um outro conflito social e racial típico do sul do Brasil, metaforicamente designado pelo título da primeira parte, o exílio. As personagens vivem exiladas no sul do Brasil, já que sua forma de vida e uso da língua alemã as tornam estranhas ou estrangeiras no Brasil. A Segunda Guerra Mundial é mencionada, o que introduz a noção de pureza ariana da raça e, em oposição, o espírito antigermânico que surge na comunidade local, em especial na escola de Gisela, ou Gisela, isolando a ela e a sua família, pois a avó, Frau Wolf, despreza o Brasil. As outras famílias alemãs... Ruído, tem um ruído. Tem alguém falando. Nós estamos gravando. Está mudo o... Tá. As outras famílias alemãs não falam mais alemão em casa. A mãe de Gisela é brasileira e, por isso, seu nome é pronunciado Gisela. Mas a avó, Frau Wolf, simboliza o matriarcado da nobreza decadente alemã que emigrou para o Brasil e exige que o nome da neta seja pronunciado Gisela e que todos falem alemão em casa. Rigorosa e violenta, exige a casa imaculadamente limpa e odeia sexo ou expressões de carinho. A mãe não defende Gisela, pois também teme a avó, e logo morre. A partir do ambiente familiar negativo da infância, nada dá certo na vida de Gisela. Só a morte, a doença da mãe e depois do pai, a morte do namorado Léo,
com o parto de um monstro na última parte. Depois de fantasias de Gisela em sucessivas cenas em que seu ventre é ocupado por um verme enorme. Realmente, o livro se presta a um filme de terror. Dentro dessa dimensão comparativa entre os brancos alemães da família paterna e os morenos e feios, como Gisela e sua mãe da família brasileira, sobressai a idealização da prima Anne-Marie, que é uma verdadeira valquíria em beleza europeia e discrição, mas que também se corrompe, pois foge com o marido da tia Helga, rompendo a aura santificada que a cerca, tocando seu violoncelo, embora a forma de tocar seja ligada a um ato sexual pela posição do instrumento entre as pernas. Para completar, quando retorna 10 anos depois, está monstruosa e consumida por um câncer de útero. Tinha de ser, pois não tivera filhos, algo considerado esdrúxulo nas obras de Luft. E o marido nem sequer tenta voltar para a casa da avó com ela. A cena mais chocante do livro é quando a avó cospe na essa que sustenta o caixão, desprezando a neta que a decepcionou. Todo o livro aponta para a asa esquerda do anjo, não a direita, moral, correta, que está quebrada à beira do jazigo da família. Pessimisticamente, o desfecho parece mostrar que Gisela se tornará uma Gisela, tão rigorosa e anti-amorosa quanto a sua odiada avó alemã. Peço desculpas por ter lido esse texto enorme, mas, como eu gosto muito desse tipo de literatura feminista, eu não me contive. Eu vou passar, então, a palavra agora para o nosso outro coordenador, o Alquimeno Bastos. Bem-vinda, Miriam! Bem-vinda, Heloísa Barbosa, somos 4, Luísa Lobo, Alquimeno Bastos, Heloísa Barbosa e Miriam Ralph. Estamos chegando aqui com a Carla Júlia. Vamos lá, Alquimeno. Boa tarde a todos. Há um comentário feito pelo Antônio Hohlfeld na Orelha, em que ele menciona alguns escritores que se debruçaram sobre o tema da presença dos imigrantes alemães no sul do Brasil, e cita Josué Guimarães, e cita, embora apenas pela referência da obra, Viana Mogg, com o rio imita o reino. Problema de sinal. Está congelando. Não consigo entender, porque para mim aqui eu estou vendo vocês perfeitamente, estou ouvindo. Luísa, que você está ouvindo, não está congelando? Luísa. Está congelando? Eu estou ouvindo Alquimeno, sim. Bom, então, Alquimeno, continua. Pois é. Então, qualificar um rio imita o Reno como obra de encomenda me pareceu muito estranho, porque, nas palavras do próprio Viana Mogg, na introdução, na breve história de um livro, introdução à 8ª edição, não é? Ele menciona o fato de que, além de uma história de amor entre um engenheiro amazonense e uma descendente de alemães, obstaculizado pelo preconceito, é também uma denúncia do que então se chamava a Quinta Coluna, que eram os simpatizantes do regime nazista no sul. É uma menção de passagem, mas soa muito estranho qualificar uma obra que, nas palavras do próprio Viana Mogg, né, causou um impacto muito grande, ao ponto de o embaixador alemão apresentar um protesto formal, classificar uma obra dessas como de encomenda. É claro que nós temos outros autores que já se debruçaram sobre o tema, talvez desde Canaã, mas eu tenho uma simpatia muito especial pelo Rio Imita o Reno, já escrevi, deu o título de Saudade do Brasil no Brasil, porque os brasileiros na cidade se sentem estrangeiros, porque há toda uma tentativa de repetir uma paisagem, uma cidade alemã. Bom, com relação ao romance, a Luísa já não só situou a obra como integrante de uma trilogia,
como nos deu as linhas de força da trama, teceu considerações muito pertinentes. É claro que é inevitável falar da questão feminina. E o que me chama a atenção de imediato é a questão da temporalidade, porque o romance se estrutura em dois tempos, um presente da Enunciação, onde a protagonista Gisela, ou Gisela, não é? Se mostra solidão e começa a evocar os fatos da infância, da adolescência e de um passado um pouco mais recente. E se diz, não é, tocada como um inquilino entre as suas entranhas, mas não é um parto, porque ela deixa muito claro que é virgem, uma vez que ela não se entregou ao único homem que ela amou, que foi o Léo. Isso aí já estabelece uma dualidade que nos leva a ler o romance muito menos pelo que ele parece indicar de imediato e nos projeta na interioridade psicológica da personagem, que é o que realmente importa. Não é? Porque tudo que nós viermos a saber dessa família está filtrado pela consciência da Gisela ou da Gisela. E o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar um ambiente familiar opressivo, com a figura da matriarca Frau Wolf, que, a despeito de ter nascido já no Brasil, porque ela veio, ou melhor dizendo, ela já nasceu no Brasil, né? Faz questão fechada de repetir o que ela supõe que sejam, né, os hábitos corretos. A pobre da Gisela é a mais oprimida, porque ela é obrigada às aulas de piano, e, ainda por cima, como a Luísa já ressaltou, ela representaria uma espécie de ramo pobre, um ramo feio, uma vez que a mãe da Gisela, nós não sabemos exatamente de onde ela procede, mas pelas referências à paisagem solar, muito provavelmente é nordestina, ou pelo menos não é do sul do Brasil. E a própria Gisela reforça essa espécie de marginalidade, ela é uma gauche, e é também um dado importante, porque tudo converge para o lado errado. O anjo está com a asa esquerda quebrada, a própria Gisela é canhota, não é? E, de certo modo, essa ascendência pelo lado da mãe seria uma espécie de mácula, naquela pureza que a Frau Wolf pretende que seja a da comunidade. Mas é interessante porque, a despeito de serem poucas as informações que a gente recebe, fica muito claro a impropriedade desse pensamento, porque no seio da própria família, essas convicções vão se desgastando até estourar o grande escândalo da fuga de Anne-Marie, esposo da tia da Gisela. Então, o romance procura desenhar justamente esse contraste entre a pretensão de fidalguia, de pureza ética, de pureza étnica da Frau Wolf e o esboroamento dessa família. Tudo está errado nessa família. Não há nada, nem a própria Anne-Marie, que parecia representar todo esse ideal de pureza e de beleza, é justamente a responsável pelo maior escândalo familiar, que é a fuga consumada, porque não é apenas um lance de frivolidade momentânea. Não, ela vai efetivamente viver com o tio, eles vivem. E ela, quando volta destruída por um câncer, mas fica claro que não foi um impulso momentâneo, não é? Aquele amor, aquela paixão entre os dois, talvez seja a única coisa autêntica naquele conjunto familiar. Então, esse me parece ser um dado importante. A pretensão da Lia Luft talvez tenha sido justamente não apenas situar a questão da opressão feminina, curiosamente promovida também por uma mulher, que é a avó da Gisela, de emancipação da mulher no século XX. Ela representa tudo aquilo que as mulheres
não gostariam de ter no seu destino, que são as pressões, que são a opressão no seio da própria família. E ela também não consegue enxergar para fora, porque as outras famílias não só não são bem vistas pela comunidade, como elas mesmas vão progressivamente se, digamos assim, desgermanizando, e no seio da própria família, até a língua, até o idioma deixa de ser obrigatório. Correto? Então, me parece que é um romance curto, trabalhando nessa dimensão de dupla temporalidade, mas que tem o objetivo de denunciar mais de um objeto, denunciar o ambiente opressivo familiar, denunciar essa distorção que é a suposição de superioridade apenas porque se trata, não é, de uma família de alemães ou de imigrantes alemães, e também a denúncia de que de nada adianta, porque o tempo é implacável, as transformações vão ocorrendo, e a Anne-Marie, que parecia representar aquele ideal de pureza, de perfeição, é justamente quem vai ferir mais profundamente o seio dessa família. Não chega a ser um incesto, porque a relação não é direta, mas é, efetivamente, uma forma muito acentuada de quebra daquilo que a Frau Wolff gostaria que existisse. Mas também uma personagem, para eu não me estender demasiado, é uma personagem interessante, porque parece ancorar a sua força numa fraqueza que fica muito clara quando ela aceita receber a Anne-Marie de volta. E por mais que ela finja não sentir, e por mais que ela cuspa na própria lápide, ela mostra claramente ter compreendido, tanto que depois, a partir daí, ela começa a como que relaxar o rigor, né? Parece que ela compreende que aquele mundo que ela idealiza não existe mais. Então, é também um romance de deformação, não um romance de formação, mas um romance de deformação de todo um pensamento, de toda uma concepção de vida. Por enquanto, é só. Obrigada. Lembrando que nós vamos voltar para a segunda parte, clicando novamente no link. Temos alguns poucos minutos e depois, quando nós voltarmos, eu vou chamar as outras pessoas para uma exposição inicial, que em princípio seria 5 minutos, mas hoje está sendo um pouco maior, e depois nós faremos uma discussão em aberto. Vamos ouvir a Heloísa Barbosa. O que a gente lê, o que a crítica diz sobre esse romance é que ele trabalha a questão da mulher, a mulher na família, como vocês falaram, e também a questão da diferença, né? As famílias brasileiras, a família alemã, e trabalha muito, obviamente, o nível do simbólico, né? O anjo com a asa esquerda, o monstro que está dentro dela. E eu gostaria de pegar um ângulo um pouco diferente, que é falar sobre os homens que aparecem no romance. É muito interessante, porque me pareceu muito interessante, porque pelas minhas incursões na linguística aplicada, eu vejo a dificuldade da formação da identidade masculina. E hoje mesmo eu estava lendo uma entrevista do Marcelo Adnet, que tem uma filha. E aí ele diz que todo homem quer ter um filho homem, mas ele até gostou de ter uma filha. As pessoas não querem ter filha porque é mais difícil de criar a menina. Mas ele disse que preferiu, porque o homem você teria que estar dizendo não seja narcisista, não seja isso, não seja aquilo. E a menina ele vai dar incentivos positivos, seja quem você quer, você tem direito a isso e aquilo. Então, é muito interessante essa questão do homem e mulher. E a nossa heroína, a Gisela, ela é uma heroína que é um personagem que leva ao extremo, né, toda a condição da mulher. Tanto é que outras mulheres no romance têm outras situações, outras vivências, né? Mas é interessante a relação, mostrar como que aparecem os homens, né?
O primeiro homem que ela cita é o Léo, e que ele, logo no início do romance, começa logo dizendo que Léo morreu, e ela nunca se entregou ao Léo. Então, o primeiro homem que aparece já é um homem morto. E quem é o Léo? A gente só sabe que ele se interessa por esportes, é filho de uma família amiga, estuda alemão, joga tênis, mais nada. E quer ter relações Corre sexuais muito com ela, carro. o que ele Carro, diz que é carro. normal e que seria normal, né? Mas depois que ela recusa ele, afinal, ele se torna esquivo, tristonho, e ele gostava de carros também, acaba dirigindo em alto. Ah, sim, no período que ele ficava tentando ter relações com ela e não conseguia, ele tinha várias mulheres, várias aventuras com mulheres, que todo mundo sabia e contava para ela. Até que chega um ponto que ele gostava tanto de carro, se dirige dirige o carro, joga no muro e morre. Mas a gente não sabe mais nada do Léo, né? Isso é mais no final do livro que vai aparecer, mas o segundo homem que aparece logo no início é o Max, que é um estranho, um sujeito esquisitíssimo na cidade, e ela diz que o Max se espreita numa porta diante de um corredor sombrio, de onde emana rançoso mofo. E esse Max tem voz de mulher, é o esquisitão da cidade. E ela, no final, se compara a ele. Ela se sente, a Gisela se sente um Max, só sabemos isso dele. O pai dela, de repente, en passant, assim, a gente fica sabendo que se chama Otto. E ela, é a única vez que ela cita o nome do pai. E ele era o primogênito, e Alckmin, eu acho que ele também tem uma relação amorosa com a mulher, porque todos os momentos em que ele, não é só o Stefan, todos os momentos que aparece, ele aparece amorosamente, ele chega até a ter uma relação próxima de amizade com a Gisela, e depois da morte da mulher, ele fica triste para sempre, macambúzio, e só sabe ler e mais nada. Já o tio Ernst é uma caricatura, né? Porque ele é aquele tipo de alemão que a gente imagina, grandalhão, vermelho, que bebe, e depois que a mulher morre, ele faz umas piadas feias, chatas com a mulher, mas depois que ela morre, ele também fica triste, ele só sabe beber. Também só sabemos isso dele, mais nada. E o último é o tio Stefan, né? Que é mais novo que a mulher, é casado com uma mulher que já tinha vários filhos, era bonito, e que tem essa relação de amor com a Anne-Marie. Mas é interessante também o que acontece. O homem não cuida, né? Quando a Anne-Marie está doente de verdade, ele devolve a Anne-Marie, né? E coloca de novo aos cuidados da avó, né? Então, aí dos primos, com os outros homens que aparecem, são esportistas, gostam de esportes que a Gisela não gosta. Então, é curioso ver esse universo de homens que aparecem na vida dela, que é um universo pequeno, restrito, e parece que há sempre uma distância. O homem que mais se aproxima dela é o pai. Ela, sim, eu não acredito que ela teve uma relação amorosa com o Léo, ela diz que amou, que não amou, mas ela tem uma queda pelo tio Stefan também, há um momento em que ela fala, né? E ela tem um começo, uma atração homossexual também pela Anne-Marie. Então, essa constelação de personagens eu acho interessante, né? Como é que é construída também a masculinidade dentro do romance. São personagens pouco elaborados, bem estereotipados e distantes, né? Eu me lembro, na minha infância, na minha família, os tios eram pessoas distantes com quem você não falava, os tios se dirigiam a você, né? E tem ainda, hoje em dia, o tio inconveniente do churrasco, mas acho que não era, que o tio Ernst tem um pouco esse tio inconveniente do churrasco. Mas eu acho interessante a gente olhar o romance por esse contraponto, não só a identidade da mulher, mas também o homem, né? Como é que se constrói o homem dentro do romance, dentro da sociedade, dentro desse tipo de família, dentro desse tipo de cidade do interior. Bom, por enquanto era isso que eu queria trazer.
Bom, a Heloísa, como sempre, muito minuciosa. Por acaso, estamos a 3 minutos e 10 segundos de sermos interrompidos. Então, eu vou propor que a gente interrompa agora e volte para o link dentro de 3 minutos, que é o tempo da gravação.